Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com a sua família. Queridos irmãos, gostaria que você, se você puder, abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, do versículo 13. Leremos até o capítulo 4, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 13. Leremos até o capítulo 4, verso 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você quem vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Pai Santo, eu te louvo pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, é eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que faz discernimento, separação entre aquilo que é alma e aquilo que é Espírito do Senhor. Pai Santo, eu te louvo pelo privilégio, Pai, que nós temos de ouvir a tua palavra, de o Espírito Santo que o Senhor enviou, Pai Santo, estar conosco e nos ajuda a compreender. Ele nos convence de que a tua palavra é verdadeira, ela é digna de confiança, ela é poderosa. O Espírito Santo nos convence, Pai, que nós estamos diferentes da expectativa do Senhor. O Espírito Santo nos convence para que venhamos nos arrepender, meu Pai, e nos achegar ao Senhor, e celebrar o Senhor, e adorar o Senhor, que é digno para sempre.
que o Espírito do Senhor tenha liberdade, Pai, de nos ensinar nesta noite. Tenha liberdade, Pai querido, de nos confrontar. Tenha liberdade, Pai querido, de nos alinhar. Tenha liberdade, meu Pai, de nos corrigir, para que sejamos encontrados perfeitos no grande dia do Senhor, meu Pai. Para a Tua glória, eu oro e te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o tema desta palavra é os 3 testes da maturidade do discípulo. E portanto nós vamos ver algumas coisas que se relaciona com a diferença entre um discípulo no seu aprendizado inicial, ou aquele discípulo maduro que está já a serviço do reino de Deus. Portanto, vale a pena nós observarmos algumas questões que envolvem esse texto que nós lemos, esse relato de Mateus. É importante, querido, nós notarmos algumas coisas. E a primeira delas é que o autor desse livro, chamado Mateus, deste evangelho, seu nome verdadeiro é Levi. Levi, ele era um cobrador de impostos, estava a serviço de Herodes Antipas, que governava a região da Galileia nos tempos de Jesus. Queridos, ele cobrava imposto num dos lugares mais importantes daquela região, que era justamente na estrada principal, era a coletoria de Cafarnaum, que ficava na entrada principal de Damasco para o Egito, e também por ali passava a estrada para Samaria, de Samaria a Galileia. É importante ressaltar que, por ser de tamanha importância esse lugar que Mateus trabalhava, a serviço de Herodes, note, Levi, também chamado de Mateus, ele recebia, portanto, muito dinheiro. Os coletores de impostos eram muito mal vistos, eram tidos como inimigos dos judeus, dos seus irmãos, e na grande maioria das vezes eram inclusive deserdados pelos pais, porque eles eram vistos como aqueles que tinham se rebelado contra a sua própria nação, contra o seu próprio povo. É por esta razão que Jesus troca o nome de Levi para Mateus, que significa dádiva de Deus. Mateus era bilíngue e ele tinha perícia na escrita. Alguns estudiosos dizem que Mateus escreveu esse evangelho primeiramente no hebraico e depois ele mesmo o traduziu para o grego. É importante ressaltar também que o tema do evangelho de Mateus é Cristo, o Messias. Esse evangelho ele é endereçado aos crentes, primeiramente aos crentes judeus, embora ele sirva e ele abranja todos os crentes de todas as épocas. Mas o seu foco, portanto, é o discipulado, não é na evangelização. Vale a pena também ressaltar, queridos, que o Evangelho de Mateus é tido como o livro mais importante do Novo Testamento, chega a ser quase que o mais importante da Bíblia toda. E a razão disso é que Mateus escreve com minúcia a vida de Jesus, o pensamento de Jesus a respeito do reino de Deus, a sua cosmovisão. Ele também descreve com minúcia as ações e as reações de Jesus. Lembrando que Mateus tem em vista o discipulado, portanto,
torna-se extremamente importante esses três aspectos do livro de Mateus. Por último, para nossa introdução geral, Mateus ele expõe o seu evangelho. Aqui no seu evangelho ele expõe a agenda de Deus do primeiro capítulo ao último capítulo. E a agenda de Deus é missões. Quando ele começa descrevendo a respeito da genealogia de Jesus, ele já traz uma quebra de paradigma. Ele apresenta na genealogia de Jesus mulheres e também uma mulher estrangeira. Isso era algo impensável na época. Ele mostra que a graça de Deus alcançou mulheres do passado. Isso era uma coisa inadmissível para um judeu. Mais ainda, a graça de Deus alcançou Raabe e alcançou também Ruth, que eram estrangeiras. Mateus deixa claro que Deus está em missão. E ele termina o seu evangelho dizendo esclarecendo para nós a última ordem de Jesus: fazer discípulos de todas as nações. Com isso em mente, o evangelho de Mateus está visando discipulado, está visando a missão de Deus. A agenda é de Deus. Qual é a sua agenda? A agenda de Deus é missões. Qual é a sua? E é exatamente, queridos, neste ponto que nós vamos observar atentamente esse importante evento na vida de Jesus que nós acabamos de ler, que foi relatado por Mateus, que é a transição de Jesus, aprendiz, para o Jesus que está a serviço do reino de Deus. O Jesus desconhecido até então, para um Jesus que agora está em missões. E a sua missão é reconciliar o mundo com Deus. Queridos irmãos, olhando calmamente e olhando atentamente para esse texto, esses versículos que acabamos de ler, nessa transição, esse evento, esse grande evento de transição, nós podemos notar que ele acontece de duas maneiras, em duas fases. A primeira delas, no que comporta a Jesus se manifesta publicamente, e então ele é batizado. E a segunda, Jesus, ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então nós vamos observar a vida de Jesus nesse evento de transição. E a primeira coisa que nós podemos notar nesse versículo é que Jesus sai da Galileia e vai para o Rio Jordão. Ali no Rio Jordão estava João Batista batizando. João Batista é aquele que foi anunciado, que viria para anunciar a chegada do Messias. Ele é um mensageiro, e ele estava ali batizando pessoas. E de repente, enquanto João está batizando pessoas, chega Jesus. Chega o momento de Jesus entra na fila para ser batizado, como tantos outros estavam sendo. João olha para Jesus e ele diz assim, ele olha para as pessoas que estão à sua volta e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado publicamente por João Batista como sendo o Messias. Esse é o primeiro evento. E é interessante notar que João Batista, então, uma autoridade espiritual,
ele apresenta Jesus. João Batista, como autoridade, ele batiza Jesus, apresentado por um homem comum. Você que começou o ministério, quando o seu ministério começou, você foi apresentado por alguma autoridade? Ou você se auto-intitulou, você começou o ministério debaixo de autoridade nenhuma? Jesus, ele começa debaixo da autoridade humana que fora instituído por Deus, a saber, João Batista. Outro ponto que nós podemos notar no texto é que depois de João Batista batizar Jesus, quando ele saiu da água, eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Esse sinal é sinal de que Jesus estava cheio do Espírito Santo. O ministério de Jesus, Jesus a serviço do reino de Deus, Jesus empenhado na missão de Deus, não começa sem antes ser cheio do Espírito Santo. Será que eu e você, que estamos a serviço do reino de Deus, começamos esse serviço na autoridade do Espírito Santo, ou não? João Batista estava sob a autoridade, Jesus estava sob a autoridade de João Batista, mas também estava sob a autoridade de Deus, sob a autoridade divina, aí na presença do Espírito Santo que estava sobre ele. A outra coisa, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Jesus foi aprovado por Deus. Será que eu e você, quando entramos para o serviço do reino de Deus, fomos aprovados por Deus? Ou será que nós começamos a trabalhar empolgadamente, emocionadamente, e aí nós estamos? Os testes que veremos a seguir, eles só são possíveis ser separados, ser passado por eles, ou ser aprovado neles, pessoas que cumpriram, que seguiram esse caminho que Jesus seguiu. É o que nós veremos então agora. A outra coisa, assim que ouve-se a voz do céu, a aprovação de Deus a respeito de Jesus, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu querido irmão, muitas provações nós passamos, por vezes nós passamos pelo deserto, e muitas vezes nós não sabemos se é Deus quem nos leva para o deserto, se é o Espírito de Deus que nos leva pelo deserto, para ser aprovado, ou se é o diabo que nos leva para o deserto, para nos arrependermos. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E às vezes, pelo fato de não compreendermos, de não discernirmos, nós até dizemos que o deserto, que nós estamos no deserto porque o diabo nos levou. Mas aqui foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto
com o objetivo de ser testado, de ser tentado pelo diabo. É o diabo que seria o instrumento para tentar a Jesus. E aqui nós podemos observar algumas coisas. A primeira coisa, que deserto é deserto, é um lugar isolado. É um lugar que, na Bíblia, ele sempre expressa a ideia de desapego. Quem vai para o deserto precisa desapegar-se. Precisa estar desapegado às coisas desta vida. Queridos irmãos, o deserto é o lugar de nós aprendermos a desapegar. Será que aqui você está pegado? Será que você está pegado aos seus pais? Será que você está pegado ao emprego, aos filhos, ao marido, à esposa? A que você está pegado? Ao trabalho? Ao dinheiro? A que você está pegado? Deserto é lugar de desapegar. O discípulo de Jesus que entra para o serviço do reino de Deus, para ele começar nesse serviço, iniciar o seu trabalho, ele não pode estar pegado. Jesus falou assim: aquele que não negar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, casa, por amor de mim, não é digno de mim. Por vezes nós entramos para o serviço do reino de Deus e nós ficamos duvidosos, com dificuldade, porque estamos apegados às coisas dessa vida. Quando Deus chama Abraão, Deus fala com Abraão: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeira coisa que Abraão precisava fazer era desapegar. A primeira coisa que Abraão precisava fazer era desapegar. A outra coisa que nós podemos notar, o texto diz assim: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Enquanto o deserto é desapego das coisas da vida, o jejum é desapego das coisas básicas do ser humano. Comer. É desapegar daquelas coisas que nós consideramos elementares para a nossa sobrevivência. Note que o objetivo de Deus, do Espírito Santo, quando leva Jesus para o deserto, é nos mostrar que para começar o serviço do reino de Deus, nós não podemos ser apegados a nada, nem às coisas que nós consideramos elementares. É preciso ser totalmente desapegado. É preciso desapegar das coisas dessa vida para se apegar à presença de Deus. É preciso desapegar das coisas dessa terra para se aproximar de Deus. É preciso desapegar para servir a Deus. É preciso desapegar. Desapegar é necessário. Desapegar não é uma opção. Não é uma boa ideia. O discípulo tem que ser desapegado. É por isso que a Bíblia fala que com Cristo nós morremos. O morto não está pegado a nada. O morto não tem ideia sua. O morto não tem desejo seu. O morto não tem casa. Defunto não tem casa. Defunto não tem carro. Defunto não tem nada. Jesus vai falar disso logo adiante.
Quando ele começa o Sermão do Monte, ele vai falar sobre isso. Mas para nos aproximarmos de Deus, precisamos aprender a nos desapegar. E aí, queridos, nós entramos então, visto os requisitos, o preparo, agora vem o teste. Note, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. O diabo aparece para Jesus no fim dos 40 dias e das 40 noites. Note, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Uma vez desapegado, no fim dos 40 dias, o diabo se aproxima de Jesus. E aqui começam os testes que vão mostrar para nós que Jesus estava pronto para iniciar o seu ministério. Note bem, diabo, então tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Em primeiro lugar, versículo 2 nos diz que Jesus teve fome, ele estava faminto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele estava faminto. Primeira coisa, Satanás oferece a Jesus pão, uma coisa básica. Pode parecer que sim, mas se olharmos com um pouco mais de atenção, Satanás está oferecendo a Jesus a oportunidade de terminar o seu tempo de deserto antes da hora. Importava que Jesus ficasse 40 dias, ficasse aquele tempo de deserto em jejum. Oferecer-lhe pão, comer pão, significava o fim do seu tempo de deserto. A resposta de Jesus é muito simples. O homem precisa mais do que pão, ele precisa comer a palavra de Deus. E comer a palavra de Deus, meus irmãos, não é ler a palavra de Deus. Não é estudar a palavra de Deus. Comer a palavra de Deus, meus queridos, obedecer a palavra de Deus. Certa feita, Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, enquanto os discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Eles trazem comida para Jesus, e vem Jesus ali conversando com a mulher samaritana. Então eles falam: Senhor, nós trouxemos comida para o Senhor. E Jesus diz assim para eles: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida e a bebida de Jesus é fazer a vontade de Deus. Portanto, comer a palavra de Deus é obedecer a Deus. Jesus vai dizer também, um pouco mais adiante, que aquele que o obedece, esse é o discípulo dele. O discípulo dele não é aquele que anda perto dele. O discípulo dele não é aquele que tem um bom relacionamento com ele. O discípulo dele é aquele que obedece. Nisto, vocês serão meus discípulos, se fizerem aquilo que eu vos mando. Assim que Jesus fala. Portanto, a vida cristã, em primeiro lugar, ela importa em obediência. Para começar, para ingressar no serviço do reino de Deus, é necessário obediência. Aquele que não aprendeu a obedecer a Jesus totalmente, ele não está apto ainda para ingressar no serviço de Deus. Ele é um aprendiz, como Jesus o foi até então, 30 anos, Jesus aprendendo. Mas agora Jesus estava pronto. Jesus passou por essa de letra. Ele sabia, ele entendia muito bem. Ele sabia como responder a Satanás. Ele não aceitou a proposta de Satanás.
Quantas pessoas eu já vi perder o ministério porque não souberam esperar, porque nem sabia se era vontade de Deus entrar para o serviço, estavam fora, desobedientes a Deus, não sabiam o que Deus tinha mandado, não sabia se Deus tinha mandado ficar ou se tinha mandado ir. Quantas pessoas eu já vi sair de igrejas, trocar de igreja, dizendo: essa igreja assim, essa igreja assado, pouco se importando com a vontade de Deus. Ministérios que foram aleijados, que foram destruídos, porque não obedeceram a Deus, não escutaram a voz de Deus, para saber o tempo de ir ou de ficar. Quantos missionários foram para o campo, mas regressaram antes da hora, foram antes da hora, ou saíram antes, voltaram antes da hora? Quantos ministérios não foram atrasados por causa da desobediência? A outra coisa que nós vemos também, queridos, nesse texto, a segunda tentação é o seguinte: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. A proposta do diabo é o seguinte: será que Deus vai te proteger? Será que Deus vai te proteger? Pensa, Jesus estava no deserto. Se eu não me engano, Lucas, ele fala que Jesus estava no meio das feras no deserto, no meio dos perigos do deserto, sozinho. Será que Deus vai te proteger? Quantas vezes você duvidou do cuidado de Deus? Quantas vezes eu duvidei do cuidado de Deus? Aquele que entra para o serviço do reino de Deus, ele não pode duvidar do cuidado de Deus, porque se ele duvida do cuidado de Deus, esse que está a serviço da missão de Deus está duvidando do Deus da missão, porque Jesus disse: eis que estou convosco. Esse é o ponto final. Jesus disse: eu não os deixarei só. Ele disse. Logo adiante, Jesus vai falar o seguinte: se Deus ele cuida dos lírios dos campos, reveste eles com tamanha beleza, que serão lançados, serão queimados logo em seguida. Também ele cuida, dá alimento aos passarinhos que logo morrem. Quanto mais dos seus discípulos, dos seus filhos. Um dos apóstolos vai dizer assim: Deus tem cuidado de vós. Por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam preocupados? Ansiedade, querido, e preocupação é para quem não confia na paternidade de Deus. Aquele que entra para o serviço do ministério, queridos, ele tem que ter passado por esse teste, tem que ter sido aprovado por Deus. Ele não pode titubear. Imagina se Jesus titubeasse do cuidado de Deus quando ele estava indo para a cruz, quando ele estava no Getsêmani, embora ele expresse ali seu sentimento, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Ele estava convicto do cuidado de Deus. Quantos pastores nós temos visto hoje, de maneira assustadora, que estão tirando a sua própria vida, e o relato que fica das famílias: estavam em crise, estavam deprimidos, preocupados com tantas coisas. Não seria talvez porque eram neófitos para o cargo
que estavam ocupando. Não é sem razão que o apóstolo Paulo fala que aquele que assume o serviço do ministério de Deus precisa estar equipado, preparado, não pode ser neófito. E aliás, a igreja em geral, histórica, salvo exceções, elas enviam os seus discípulos para serem educados intelectualmente, depois enviados ao campo sem terem sido treinados, sem ter sido preparados, sem terem passado pelo teste aprovado por Deus. E eles vão achando que estão fazendo a vontade de Deus. E quantos morrem? Morrem porque não estavam aptos para o serviço do reino de Deus. A igreja, ela tem a responsabilidade de averiguar isso. Os pastores, a liderança da igreja, ela tem justamente o ministério. O apóstolo Paulo diz que o Espírito, que Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele deu dons aos homens, e ele deu esses dons justamente para o aperfeiçoamento da igreja, para que eles estejam prontos para o serviço do reino de Deus. A maturidade é necessária para o serviço. Por fim, o último teste é o teste da humildade. E a proposta de Satanás, meus queridos, é esta. O diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adora o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Sabe qual era a proposta de Jesus? A bênção antes da hora. O deserto não tinha acabado. Jesus estava como servo. Jesus estava aquele como a quem deveria se enjoelhar diante de Deus. Note que Jesus aqui, ele é homem, é totalmente homem. Embora fosse Deus, ele está passando por esse teste como totalmente homem. A proposta de Satanás é que Jesus recebesse a bênção antes da hora. A resposta de Jesus para Satanás é que quem pode dar a bênção é Deus. Quando ele diz para Satanás: adore o Senhor seu Deus e preste culto a Ele, está dizendo assim: Deus é o único que pode dar alguma coisa para alguém. Quanto àqueles que estão a serviço do reino de Deus, precisam estar de joelhos. Todos precisam estar de joelhos diante de Deus, sem proposta, sem querer subir no trono, sem se orgulhar, é com humildade. Adorar a Deus, adore o Senhor seu Deus e preste culto a Ele, é para quem é humilde. Não é para quem se coloca no lugar de Deus, achando que pode alguma coisa, é para quem é humilde. Sabe quando Jesus vai receber autoridade para governar tudo? Após a sua ressurreição. Ele fala para os discípulos: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Esta não era a sua hora. Aquele que recebe a proposta da bênção antes do tempo, na verdade, ele está dobrando os seus joelhos diante de Satanás. Quantas pessoas, no último instante, prostraram-se diante de Satanás, querendo a bênção, aceitando a proposta da bênção fora do tempo. E aqui, meus queridos irmãos, Jesus, mais adiante ele fala assim: aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, tem que ser o servo de todos. Aquele que quiser ser grande no reino de Deus, tem que ser o menor. Não dá para entrar para o serviço do reino de Deus sem obediência,
sem confiar na paternidade de Deus e sem humildade. É aí, meus irmãos, é que vai separar aqueles que estão prontos para o serviço de Deus, para aqueles que ainda estão se preparando para o serviço de Deus. E a gente nota, meus irmãos, que após o diabo se retirar, eis que vieram anjos e o serviram. Jesus foi aprovado por Deus, e aprovado por Deus, ele começa então, os anjos o servem, Deus envia os anjos que o servem, e aí Jesus sai daí, e ele começa o seu ministério. É a partir daí que Jesus começa a pregar. É a partir daí que as multidões começam a ouvir a Jesus. Meus irmãos, a vida cristã, ela tem duas fases. A fase de aprendizado, só de aprendizado, e a fase do serviço. Jesus treina os seus discípulos durante 3 anos. Jesus diz para eles que quem os capacitaria para o exercício do serviço é o Espírito Santo. Embora tivessem sido treinados durante 3 anos, Jesus fala assim: olha, e sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e os confins da terra. Os discípulos só começam a pregar, eles só começam a fazer alguma coisa quando eles são cheios do Espírito Santo, quando eles estão prontos para servir. Note, 3 anos com Jesus, e mais ainda tiveram que esperar mais um pouco. Meu irmão, você que me ouve, meu querido irmão, líder, será que você, se você fizesse uma retrospectiva da sua vida, como você está nessas áreas? Obediência, a confiança no cuidado de Deus, como você está na humildade? Que Deus nos ajude a olhar para nós e nos preparar para o serviço do ministério. Não seja emocionado, querendo servir antes do tempo. Você precisa ser aprovado por Deus. Eu preciso ser aprovado por Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser enviado por uma liderança constituída por Deus. Não é por lideranças que surgiram do nada, que surgiram de rebelião. Nós precisamos ser aprovados. Nós precisamos ser obedientes a Deus, totalmente obedientes a Deus. Precisamos confiar na paternidade de Jesus. Precisamos ser humildes. Esses testes virão. E aqueles que não estiverem prontos fraquejarão. Se você é alguém que fraquejou, que Deus tenha misericórdia de você. Se você não resistiu, que Deus, o Espírito de Deus tenha misericórdia, te dê ânimo e te ajude para que você fique firme, passe por esses testes, seja aprovado por Deus, porque Deus está em missão e Ele conta conosco para o serviço da sua missão. Ele conta conosco.